A Venezuela tornou dezenas de opositores inelegíveis. Confira os detalhes com Paulo Edson Fiori. Uma das principais pré-candidatas da oposição para as eleições presidenciais de 2024 na Venezuela, Maria Corina Machado, foi inabilitada a exercer cargos públicos por 15 anos. A decisão é da Controladoria Geral do governo de Nicolás Maduro. Além de Corina, o texto determinou a inabilitação de uma extensa lista de opositores, entre eles o duas vezes candidato presidencial Henrique Capriles, além de Juan Guaidó, que se exilou nos Estados Unidos em abril. Segundo o regime chavista, a decisão de proibir Maria Corina de concorrer foi baseada em supostas irregularidades administrativas quando ela foi deputada de 2011 a 2014. A opositora também é acusada de ter participado de uma rede de corrupção liderada por Guaidó, reconhecido entre janeiro de 2019 e janeiro de 2023 como presidente interino da Venezuela por 50 países que rejeitavam a reeleição do presidente Nicolás Maduro. Koba, a gente vê aí mais uma vez, né? Quase a ditadura da liberdade de expressão. Pois é, né, Elisângela? A gente sabe que os governos ditatoriais, eles fazem uma maquiagem para não parecer uma ditadura. Então, o que acontece? A gente viu nessa semana, por exemplo, o presidente Lula, naquela mesma ocasião em que ele relativizou o conceito de democracia, dizendo ao jornalista que fosse acompanhar as eleições na Venezuela para mostrar que lá é democrático, que tem eleição. Mas quando tem uma eleição, depois de um período em que, primeiro, você cala opositores, você os torna inelegível. Mais do que isso, você cala a imprensa, porque é assim na Venezuela, e que, de uma maneira geral, não há quem possa falar contra o governo, seja para a imprensa, seja para um opositor, a gente tem uma dificuldade muito grande de aquele que se coloca como candidato não vencer as eleições. Então, é claro, as urnas vão indicar que o Maduro vai vencer as eleições, porque durante tanto tempo não tem quem possa se opor, não tem quem possa noticiar com isenção as coisas que acontecem na Venezuela. Lá o Estado está mais avançado, em alguns outros lugares a coisa está começando agora, devagarzinho. E esse é o tipo de situação, né, Koba, que nos impede de dizer que a ditadura ou que, enfim, a democracia é um conceito relativo. Ou é ou não é. No caso da Venezuela, não é. Exatamente, não é. E pior que, assim, aqui pelo menos, todo mundo sabe que lá de fato não é. O que a gente precisa discutir não é se a Venezuela é ou não é uma ditadura, é uma democracia ou não é. O que a gente precisa discutir é quem é que passa o pano e quem é que relativiza essa tal democracia ou ditadura venezuelana, porque isso é muito perigoso. A partir do momento em que você passa uma mensagem de que você concorda que lá há uma democracia, você está deixando claro de que quando começar a acontecer aqui com mais ênfase o que já acontece lá, aqui haverá também uma democracia e será aceito o que acontece lá. Ditadura contra liberdade de imprensa, contra opositores, fora do jogo político, enfim, isso é tudo muito sintomático de um risco à democracia.